Fala galera, beleza? Mário Zeta aqui na área. Vamos aqui trazendo mais um comentário. Vamos fazer aqui uma tier list considerando os melhores decks competitivos que a gente tem no momento, nessa data, né? 17 de outubro de 2022. Uma coisa que vale a pena destacar é que não adianta fazer tier list de personagem. Eu vejo aí que o pessoal faz muito tier list de Planeswalker, de Spelllinger. Só que não é assim que tem que ser feito. Tem que ser feito em relação ao deck, certo? Por exemplo, um deck, por exemplo, de Chandra. Se for um deck agressivo, ele é muito melhor do que um deck, por exemplo, reativo. Que de vez em quando até eu vejo o pessoal tentando usar, só que sinceramente é horrível. Então a gente, sempre que a gente for botar um personagem aqui, nós vamos estar considerando a melhor versão, a versão mais competitiva, que tem mais resultado, né, nas ligas mais altas, tipo Mítico e etc. Beleza? Eu sempre vou dar uma pincelada sobre os decks e o que tem as opções sobre ele, mas sempre eu vou estar considerando a versão mais forte daquele deck, daquele personagem. Beleza? Então vamos lá. No nosso Tier S, que seria o Tier 1, vamos começar, claro, de Drizzt. O Drizzt, ele, para quem começou a jogar agora ou há pouco tempo, ele foi o último Planeswalker. Na verdade não é Planeswalker, né? Ele é um Spellslinger. O último Spellslinger que foi inserido no jogo, veio aí quando chegou o pack de expansão das cartas lá de Dungeons & Dragons. Ele veio absurdamente quebrado. Ele tinha uma habilidade muito... Ele ainda tem a habilidade ainda até boa, mas ela veio quebrada porque a panterinha dele, que toda vez que você ataca com uma criatura lendária, ela tinha atropelar, então ela, com habilidade evasiva, ela era dano seguro, né? Então era muito difícil de lidar com ele. Ele foi tier 0 durante acho que quase um mês. Foi realmente muito difícil, estava muito chato o jogo, porque era só Drizzt jogando lá nas filas. Muito, muito, muito chato mesmo. Ele realmente era muito quebrado, é muito forte. Ele tomou um nerf no último patch que não matou o deck, mas deixou ele justo. Dá pra lidar com ele, mas ainda assim eu considero que ele é o deck mais estável, com uma estratégia sólida, extremamente poderoso e eficaz naquilo que se propõe, que é ser um deck agro. Mesmo com todos os nerfs que ele tomou, ele ainda consegue fazer o seu plano de jogo de forma muito eficiente, e que se o oponente não tiver as respostas adequadas, é bem difícil de lidar ainda. Então ele vai ficar aqui no nosso Tier S, né, equivalente ao Tier 1, como um dos melhores decks do jogo. Vamos lá, Kiora. A Kiora tem 2 decks que são viáveis nela atualmente. Normalmente estão usando com Academia Tolariana as 2 versões, só que uma é mais focada no Panharmônico para poder tirar muito valor, né, de algumas cartas, como aquele Mago de 6 manas que faz uma carta aleatória, uma mágica aleatória, e também aquele Vorme 9 manas que cria 2 Vormes. Então quando você ativa o Panharmônico, ele literalmente enche sua mesa de criaturas 6/6. Mas atualmente esse é um deck que ele tá meio ofuscado, porque ele é um deck que acaba sendo um deck lento, mas que ele não consegue fazer um grande impacto se valendo de um jogo mais lento. Tem decks que fazem coisa muito mais se você tiver tempo necessário. Sem contar que contra, por exemplo, algumas partidas contra, por exemplo, o Ashiok, ele vai tomar uma surra, porque o Ashiok quando ele começar a querer jogar, ele já vai estar com 5 de vida e com 15 pesadelos no deck. Então eu vou colocar ela aqui no Tier B, que seria o equivalente ao Tier 3, certo? É um deck que ainda tem algum valor. Talvez quando chegar novas cartas ele possa dar uma melhorada. Mas tanto as 2 versões, eu diria que elas estão empatadas. A versão mais focada no Panharmônico e a outra focada mais no ramp mesmo. Ambas têm prós e contras, e vou deixar aqui que elas são equivalentes. Vou botar ela aqui no Tier B. Kaya. A Kaya eu vou colocar no Tier B aqui também, na frente da Kiora.
A Kaia é um deck interessante. Tem a versão. Tem 3 versões possíveis com ela, que as 3 tem prós e contras também que são bem equivalentes. A versão com a classe Paladino, a versão com a classe Bruxo e a versão sem classe. Todas as 3 têm vantagens, é uma ideia bem interessante, é um agro. No entanto, eu acho que o meta não está muito favorável para Kaia, porque ela simplesmente ela não consegue competir com o Drizzt. Tem os decks de valor estão gerando muito valor, mais valor do que a Kaia consegue lidar. Ainda é um deck que pode ver algum jogo, mas eu acho que ele está também bem abaixo dos melhores decks. Mas ainda assim é um deck muito divertido e dependendo do que vier, se vier mais personagens com furtividade, algumas outras mecânicas mais interessantes para melhorar seus monstros com furtividade, ele possa até dar uma subida aí no rank. Angraf. Angraf é... Aqui, vamos botar aqui no nosso Tier 4 aqui, né? O Angraf, ele é o hack do Spellslinger, né? Ele tá... Realmente, no início dos primórdios, quando o jogo tava em alpha, eu vi as notícias lá que ele era o deck quebradão do alpha, né? Só que ele tomou muitos nerfs no alpha mesmo. Quando ele veio pro jogo ele já veio meio capado aqui. A ideia dele é ser um agro que, quando causa dano aos inimigos, eles ficam as criaturas mais fortes. Mas não tem muitas criaturas que tiram muito benefício disso. Ele acaba sendo... Se você for pelo caminho da furtividade para poder sempre garantir dano no inimigo, ele é muito pior que a Kaia. Se você for pelo caminho de uma trocação franca, ele é muito pior que o Drizzt, ele é muito pior que o Dorme, ele é muito pior do que a Chandra. Então acaba que não tem motivo para você, atualmente, para você jogar de Angraf, se não for pelo meme, né? Dá ainda para tentar fazer algumas listas. A lista mais competitiva dele é criaturinhas de até custo 3, acho que só tem 1 ou 2 de custo 4, com o terreno, o monastério que vai gerando carta com valor. E só, é fé. Vai jogando bicho, reza pro cara não ter uma piroclasma ou um infestar. E fé. Vai batendo. Se matar, matou. Então vou colocar ele aqui no Tier C, né? O Tier 4. Como um deck bem abaixo do meta. Vivien. Vamos lá, cadê? Consegui pegar. A Vivien é um caso... Eu acho que ela era entre o Tier A e o Tier B. Ela não é... Eu acho que ela nem tão forte para estar no Tier A, mas também não acho que ela tá tão forte no Tier B. Eu vou colocar ela aqui aqui na primeira lá do Tier B, né? No Tier 2. Vou colocar ela aqui. Ela consegue gerar muito valor com a habilidade dela, né? Do arco. Ela tem acesso a todas as cores de criaturas, né? Então isso aí é muito, muito interessante de qualquer jeito. Mas como já mesmo problemas do Angraf, ela não tem uma consistência que poderia ter para poder realmente ser um deck assim, numa escala um pouco maior do que deveria, né? Se o buff dela fosse somente de status aleatórios, mas sempre status, com certeza ela seria, no mínimo, um Tier 2 aqui, provavelmente brigando para ser um Tier 1. Mas, como a tua aleatória, às vezes é difícil, você precisa de um status e não consegue. Então, essa falta de consistência que tem na Vivien, eu diria que é o que impede ela de chegar num Tier 2. Mas ainda assim, eu acredito que ela fosse considerar o Tier 3, ela seria com certeza o melhor do Tier 3. Ela realmente é muito interessante. Vamos lá. A Jane. O Ajani, eu acho que ele é também um Tier 3. Ele tá na frente da Kai, da Kiora, com certeza. Mas não acho que ele é melhor do que a Vivien. O Ajani, ele tem uma ideia interessante. Tem lista com classe Paladino e 100, que fazem bichos bem grandes e bem fortes, abusando da habilidade dele, né, de melhorar
as criaturas dentro do... conforme você lá recebe um efeito, né? Um buff, alguma coisa do tipo. Mas, apesar dele fazer criaturas com um corpo muito grande, é uma estratégia um pouco lenta, porque ele vai construindo efeitos nas criaturas. É diferente, por exemplo, do Drizzt, que é também nas mesmas cores dele, que o Drizzt também é Celeste, né? Verde e branco. Mas o Drizzt, as criaturas já vem prontas, já é só bicho brabo e que sai metendo pressão. O Ajani, ele precisa de um pouco mais de tempo para construir. Eu ainda vejo valor na Ajani, eu vejo que ele consegue lidar muito bem contra a maioria dos decks de criatura, se não for extremamente rápidos e eficientes, como é o caso do Drizzt, porque ele consegue, com consistência muito boa, até mais consistência do que a Vivien, ele consegue fazer elas crescerem e, dependendo da cor contra um deck de controle, você faz uma criatura grande, é bem difícil de lidar. Mas também sofre um pouco com consistência, sofre um pouco com vantagem de cartas. Então eu vou colocar ele aqui no Tier 3. Então vamos lá, Nissa. Opa, vamos lá, Nissa Tier 2, com certeza. A versão mais forte dela, que na minha opinião é a combo, Nissa Combo OTK, né? One Turn Kill, que você faz o Strad, que é o vampiro lá de Ravenloft, senhor de Ravenloft, seta todos os PVs dos jogadores para 10 e dá a magia de haste, né? De ímpeto para ele, a magia vermelha. Pronto, é um combo 12 manas, já ganhei o jogo. Se o cara não tiver nenhum bloco ali para parar o voador, então para impedir que ele ataque, por exemplo, aquela armadilha lá branca que mata a criatura mais forte. Mas normalmente não vai ter, entendeu? É 12 mana. A Nissa pegou 12 manas, é questão de tempo até que ela consiga matar. Não interessa quanto de vida o inimigo esteja, ele vai tomar um ataque e uma morte. É muito boa. Mas não somente isso, tem outra versão, outro deck com Academia Tolariana, que essa vai mais pelo ramp e pelo valor das criaturas. É também uma estratégia muito eficiente. Eu não acho tão boa quanto a One Turn Kill, mas é também viável, é bem viável. Então eu vou colocar a Nissa aqui como Tier 2. Vraska, Vraska. A Vraska eu vou colocar lá na frente da Nissa pelo fato que a Vraska é muito mais versátil e consistente que a Nissa. Porque a Nissa ela não tem ainda cartas para procurar as peças do combo dela. Ela depende com as mecânicas de compra dela, compra naturalmente pelo deck. Já a Vraska, ela gera muito valor de muitas formas diferentes. Eu acredito que, considerando só cartas comuns e pouquíssimas cartas raras, a Vraska já é um deck extremamente forte. Eu muito recomendo ela para jogadores que estão começando no jogo e têm poucos recursos ainda, porque ela com cartas comuns e poucas raras, ela já é um deck muito forte e competitivo. E com as versões completas, né, possíveis lá dos decks de Golgari dela, é um deck extremamente competitivo, extremamente forte. Não tem nenhuma matchup que seja praticamente invencível contra a Vraska, porque realmente ela tem resposta para tudo. Mas é claro, não é um deck perfeito. Se ela não vier com as cartas certas, ela tem dificuldade um pouco para lidar um deck muito rápido. Se for um deck também que se beneficia melhor de um jogo mais lento, como é o caso da Nissa, também ela pode acabar ficando para trás quando tiver que competir com criaturas muito grandes. Mas ainda assim são decks muito estáveis, muito fortes. Eu acredito que no geral ela é o deck mais consistente do Spellsling atualmente, é o dela. Ela pode lidar muito melhor com controles do que o Drizzt, mas o Drizzt ainda é muito eficiente. Então vou colocar ela aqui no primeiro lugar aqui do Tier 2 e vamos pro próximo. Teferinho, eu vou colocar aqui, eu vou colocar ele aqui vou botar aqui atrás do Ajani, no Tier 3. Por que o Teferinho no Tier 3? Porque o meta
eu acho que não tá também muito bom pro Teferi, ou eu sinto que tá faltando alguma coisa para ele que ainda não chegaram na lista ideal. Tanto a classe Mago quanto a classe Paladino não parecem ainda ter muita sinergia com a proposta dele, que é uma temática de armadilhas, da habilidade. Então acaba que não tem ainda assim uma lista extremamente efetiva para poder jogar com ele. Uma lista controle, o Jace acaba sendo muito melhor que ele. Uma lista mais agressiva, por exemplo, se fosse para usar o classe Paladino, o Gideon seria muito melhor do que ele também. Então acaba que ele fica aí, nessa questão aí ele não é nem tão bom para uma coisa, nem tão bom para outra. E também, é claro, né, se a gente levar em consideração que ele se depender de uma luta de controle contra controle, teoricamente, ele é o melhor controle para ganhar de controle. Então, se você quer um deck para controlar o controlador, ele pode ser uma ótima opção. Mas, ainda assim, é uma, digamos assim, é um foco de deck muito nichado. Então, eu vou colocar ele aqui no Tier 3. O Jace eu vou colocar ele aqui, né? Tô na dúvida, realmente. Eu acho que atualmente ele entra aqui no Tier 3. Ele ainda é um deck, normalmente deck voltado de controle. A versão com Segundo Sol, né? Second Sun, na minha opinião, é a versão mais forte dele. Ele consegue tirar muito valor de um jogo mais lento. Ele consegue ativar. Tem a versão também de combo, que eu não acho tão forte quanto a versão de Segundo Sol, mas que é muito... também é quase tão efetivo quanto. Que você pode ou então ir pela linha de fazer clone com a croma, na qual você vai bater em um turno só, você vai bater 18 de dano com uma criatura com 9 de poder, voar e atropelar, com escudo ainda. Meu Deus, é bem legal. Ou então você pode ir pela linha vermelha para bater com aquele Vorme 9/7 e atropelar em ímpeto, que vai fazendo aí outros Vorme no deck. Também funciona com clone. Mas ainda assim, como eu falei, ele também tem ele é um controle bem eficiente, mas eu acho que ainda tem opções melhores atualmente no meta. Vamos lá, meu querido agora. Poxa, o Hal, cara. Poxa, Hal. Eu vou botar ele aqui um pouco atrás do Jace, mas eu gosto do Hal. É o meu personagem preferido, mas o meta atualmente também não tá muito pra ele. Ele é um deck muito bom, principalmente se você fizer ele com a classe Mago. Eu acredito que a temática da classe Mago é perfeita pra ele. Se você tem até o primeiro vídeo do canal, eu fiz um deck de Hal, que é o meu deck preferido dele no momento. Você pode adaptar ele para lidar melhor contra a agro, ou você pode adaptar ele para lidar melhor contra control. Mas o problema do Hal é a falta de consistência. Ele ainda tem muita inconsistência para poder lidar com essa ameaça. Às vezes você vai ter a resposta, às vezes você não vai ter. E por conta dessa inconsistência que faz ele não ser um dos melhores competitivos atualmente. Vamos lá, agora vamos puxar o Ashiok. Opa! Ashiok, vai subindo. Aqui. Ashiok vai para o Tier 2. Inclusive, eu acho que eu vou colocar ele aqui na frente da Nissa. Atualmente, o Ashiok ele é o melhor controle do jogo, porque ele não tem. Acho que a única matchup que teoricamente é muito difícil para ele seria contra o Teferi Control, Rat Control, né, que é o controlador de controlador. Mas é muito difícil você encontrar alguém jogando com o deck de Teferi, esse tipo de deck de Teferi na ranqueada. A não ser que você seja eu querendo rushar o mítico. E eu peguei o mesmo cara jogando com esse mesmo deck 2 vezes no dia que eu tava a uma vitória só de pegar o mítico. Foi só pra tiltar mesmo. Mas o Ashiok, você pode adaptar a lista dele, é muito versátil.
Você pode também fazer ele para lidar melhor contra decks ambientes mais lentos ou ambientes mais rápidos. Tudo funciona nele. Ele é muito efetivo. A habilidade dele é absurda para um deck de controle. Porque enquanto você vai se defendendo, você vai plantando ataque também. Porque você vai envenenando, colocando pesadelo no deck do inimigo. Então, com certeza, se você é fã de deck de controle, você quer jogar de controle no Spellslinger, o Ashok, com certeza absoluta, é a melhor opção no momento do meta. Se você aprender a jogar com o Ashok, não é um deck muito fácil de jogar, mas também não é aquela coisa mais difícil do mundo, né? Com a classe Mago, então, ele ficou ainda mais forte, então vamos colocar ele aqui no Tier 2. Eu só vou colocar ele atrás da Vraska, porque eu acredito que a Vraska ela lida melhor com qualquer deck que ela encontrar. Você vai colocar ela na fila, você não sabe quem você vai pegar, a Vraska ela tá ok contra todo mundo. O Ashok, ele é tipo o Batman. Se ele tivesse preparo, se ele souber mais ou menos o que ele esperar, ele é imbatível. Mas se ele não sabendo, colocando no aleatório ali, ele pode ser, digamos assim, não tão bom. Às vezes você faz um deck todo focado para ganhar de agros rápidos, e aí você pega um deck mais lento, uma Vraska, alguma coisa assim, um Jace. Não, Jace é free win. Mas enfim, outros decks um pouco mais pesados, mas que vão ainda te moer na porrada, sabe? E também vale a pena, já que a gente falou do Jace, o Ashok também, contra alguns decks, por exemplo, contra o Hal, contra o Jace, é 70-30. Contra o Jace eu acho que é até 90-10, eu acho, de vitória para Ashok. É muito forte, então é muito difícil de um deck mais lento conseguir ganhar do Ashok. Como eu falei, a única exceção é o Teferi Hard Control, né? Tirando isso, ele realmente é um deck muito completo, tem as opções para lidar com quase tudo que o metagame pode oferecer. Vamos lá, Nahiri. A Nahiri, eu vou colocar ela aqui um pouco atrás da Kaia, mas na frente da Tritanzinha aqui. O problema da Nahiri é que eu acho que ainda tá faltando carta efetiva para poder jogar com ela. Eu acredito que a maioria dos decks que a gente vê no YouTube, em vários lugares, tenta fazer uma Nahiri rápida para bater estilo Boros agressivo, e é horrível, porque uma Chandra é melhor que ela, o Gideon é melhor que ela tentando fazer isso. Então não tem porquê você jogar de Nahiri com essa estratégia. Mas eu acho que ela é muito boa se você estiver usando criaturas mais lentas. Ela tem acesso a 4 board wipes, se você contar Piroclasma seria 6, são 2 Dia do Julgamento e 2 Ondas de Lava. Isso aí, pra mim, é a melhor forma de jogar com a Nahiri. É justamente assim, com uma versão um agro mais lento, que tenta controlar os agros inimigos, né, mais rápido, e tirar vantagem de Bird Wipe e tudo. Mas ainda tá faltando principalmente mecânicas para ela comprar carta no final do jogo. Talvez se chegar uma carta incolor, um artefato que compre cartas de forma mais eficiente, que não seja aquele placar que é horrível, talvez ela possa melhorar. Ou então com algumas outras criaturas que cheguem para ter mais sinergia com a habilidade dela lá de buffar +1/+0 até o final do turno do inimigo, né? Até o seu próximo turno. Vamos lá, Liliana. A Liliana eu vou colocar aqui à frente do meu Hal, coitado. Mas a Liliana também não tá nos melhores momentos dela. Em ligas baixas, a Liliana é o terror, porque ela gera muito valor com as criaturas que tem implacável, né? Elas saem ressuscitando e ressuscitam mais forte. Eu diria que ela, se fosse considerar a liga baixa, ela seria Tier 2 com certeza, no mínimo, talvez perigando. Acho que, na verdade, se fosse liga baixa, eu acho que é Vraska e Liliana Tier 1, considerando ligas até o ouro, mais ou menos, porque realmente é muito forte. Ela pode ser uma boa opção para você jogar, para conseguir rushar até o ouro, ou até acima disso, dá para tranquilamente para conseguir. A versão que eu acho que é a melhor com ela
é a versão com verde, porque tem a opção daquele zumbi 3-3, tem a opção de atropelar para suas criaturas, e tem também o Tarrasque, que o Tarrasque ele é free win, né, contra algumas matches. Então eu gosto muito. Nem todo mundo gosta, tem outras versões também, tem algumas versões que são mais meme, como por exemplo a Liliana Reanimator, mas ainda assim eu acho que Tier 3, ela, se você subestimar a Liliana, você vai tomar uma coça dela, porque ela gera muito valor, ela ressuscita, faz bichos muito fortes, e nem todo mundo consegue lidar com um bicho 10-3 batendo, que eventualmente vai estar até atropelando. Então eu vou colocar ela aqui no Tier 3. Estamos chegando aqui, acabando aqui na lista, a Chandra. Ó, a Chandrinha. Chandrinha, eu vou colocar ela aqui, ó. Aqui no Tier 3, na frente dos outros. A Chandra, ela é muito forte. Ela tem uma habilidade que é muito simples, mas muito efetiva, que é dar 4 de dano no início do jogo. E ela tem cartas de características muito boas também. Mas ela não tá nos melhores momentos, o metagame também não tá muito lento para ela. Tá mais lento do que antes, mas não tá assim do jeito que ela quer tirar vantagem, que ela quer um metagame mais lento para ela poder chegar e queimar todo mundo muito rápido e acabar o jogo no turno 4, turno 5. Eu acredito que ela ainda fica muito atrás do Drizzt, por exemplo, se o quesito fosse agro. Mas ela ainda é um agro rápido, muito eficiente. E se você tentar jogar de Chandra lenta, Chandra controle, só lamento aí que é meme total. Véio. Vamos lá, Gideon. Ó, o Gideon, atualmente, eu vou dizer que ele tá no final da Tier 2 aqui. Porque ele tá um deck agro interessante, ele tá um deck agro forte. A versão mais forte dele é com Azorius, né, que é azul, versão branco e azul. Porque tem muitas cartas que sinergizam com essa interação. Por exemplo, primeiro turno faz aquele bicho 0-3 que se multiplica. Segundo turno faz aquele bicho 1-4 com armadura. Terceiro turno faz a paradigma que transforma todo o poder das criaturas na defesa. Pronto. Você tá batendo ali com 2 bichos 3-3 e 2 bichos 4-4, que é contando com o Gideon no turno 3. Isso ali já tá dando 14 de dano no turno 3. E não é tão incomum fazer isso, viu? É questão de você comprar o bichinho e a paradigma. Fazer o bichinho no turno 1 e a paradigma no turno 3. Não é nada decepcional disso dali. Mesmo assim, esse digamos assim, que seria a God Hand, né? Começar assim com o Gideon, ele ainda consegue botar muita pressão. Ele normalmente joga a classe paladino, ele gera muito valor. Também ele abusa da luta justa, que quando você tenta fazer uma criatura forte para poder virar o jogo, ele coloca todas no mesmo patamar, só que ele tem a vantagem numérica e normalmente o oponente não. Então eu vou dizer aqui que o Gideon, ele é dos Tier 2, eu acho que atualmente eu tô achando que ele é melhor. Eu não, na verdade, eu não sei se ele dizer se ele é o pior do Tier 2 ou se ele é o melhor do Tier 3, sabe? Eu acho que ele cai um pouco no mesmo problema da Vivien. Mas eu vou colocar ele aqui, na frente da Vivien, porque ele tem muito mais estabilidade do que a Vivien. A Vivien, às vezes, vem de um jeito que não tem o que fazer. Você não segura, mas às vezes também só vem aprimoramento ruim que você não quer, né? Tipo, veio salvaguarda para um bicho 2-3. Grande porcaria. Então, eu acho que o Gideon, nesse quesito, já esse critério de desempate, pela estabilidade, eu acho que o Gideon é muito bom. Mas ainda assim, se fosse comparar agro por agro, o Drizzt, que é branco e verde, ainda é muito melhor que ele. E por último, o Donry. Opa, vamos subir. Opa. Sobe. Calma, menino, sobe. O Donry. Sinceramente, eu não sei. Acho que ele é praticamente. Aqui pode ficar qualquer uma das duas posições. Eu acho que ele e a Nissa estão em mesmo nível de poder. O Donry, ele a melhor versão dele é com criaturas de custo baixo. Tem aquela que é ultra rápido, né, que é cheia de criatura de custo 1.
e aquela que é um pouco mais encorpada, né, com criaturas de custo 3. Até trouxe já uma lista ali no canal, mostrando uma gameplay. Ele é um deck extremamente fácil de jogar, ele é extremamente linear. Essa sendo a maior fraqueza dele, que ele não tem meio que plano B, o plano A dele é só dar murro na cara de vagabundo. O problema é que ele é extremamente eficiente dar murro na cara de vagabundo. Ele é muito bom para isso. Se o cara não tiver uns 2 board wipe, umas 2 piroclasmas, às vezes nem isso é suficiente para parar ele. A habilidade dele de fazer carta, né, de fazer uma criatura 0 manas 3/2, apenas conjurando mais criaturas, dá uma vantagem muito boa para ele lutando contra agros. Eu só não acho que ele é melhor que o Drizzt em matéria de ser agro, porque o Drizzt, ele, como eu falei, ele é muito mais consistente no plano de jogo dele, que depende de bater com lendárias, e normalmente ele vai bater com criaturas evasivas. O Donry não vai conseguir poder trocar do jeito que ele gostaria de trocar com o Drizzt, até porque o Drizzt também ele roda algumas armadilhas que impedem essa troca. E o Drizzt acaba tendo vantagem que a Panterinha vai crescendo fora do jogo. Quando vê, ela tá uma panterona, enquanto o porquinho lá do Donry ainda tá 3/2 ou 4/3, dependendo da situação. Mas essas versões mais lentas têm um pouco mais de dificuldade para lidar com o Drizzt. Então é isso, galera. Lamento aí pelo pessoal se alguém que existe algum fã de Angrath, mas como falei, o negócio dele tá meio ruim. Eu acho que dava para separar bem assim o Tier 1 sendo o Drizzt, mas só que leva em consideração também que o Drizzt, apesar dele ser o melhor deck, na minha opinião, ele não tá tão à frente assim dos outros dois, do Tier 2. Ele estava antes, mas agora não. Então acho que não é difícil uma Vraska ganhar. Eu diria que é 55-45 para o Drizzt. Contra a Shiok, se ele tiver com uma lista focada para lidar com o agro do estilo do Drizzt, eu acho que o Shiok até tem mais vantagem, mas se não tiver na lista ideal, ele tem desvantagem. Se a Nissa conseguir enrolar o jogo, ela também ganha. Dependendo da pressão, tanto o Gideon quanto o Donny também conseguem ganhar dele relativamente fácil, dependendo da mão. Então é muito do jogo, é muito da mão. Eu acho que tá um metagame bem saudável. Os decks de Tier 3, eles também estão no páreo. O problema é que eles são um pouco menos consistentes. Então, competitivamente, eu acho que não tem motivo para você jogar com eles no momento. Mas se for pelo meme, ainda dá pra você alcançar a Liga Mítica. Eu quero alcançar a Liga Mítico só jogando de Hal. Eu quero alcançar a Liga Mítica só jogando de Ajani. Eu quero jogar de Liliana. Cara, vai fundo, que dá pra você adaptar a lista pro que você tá encontrando, que você chega lá. Agora, indiscutivelmente, eu acho que esses personagens que estão ali acima, eles vão ter maior probabilidade de sucesso, considerando a maior diversificação de decks que existem atualmente. Beleza, galera? Então é isso, a nossa tier list vai ficando por aqui. Agradeço muito para quem ficou até o final. Dúvidas, comentários, podem fazer. Ficaria muito agradecido se vocês puderem engajar aqui e divulgar esse trabalho, para que a gente possa divulgar o jogo. Assim, quem sabe, né, a Wizards começa a dar mais atenção para ele. Apesar de que eu vejo que eles até fizeram um bom trabalho no último patch. E é isso, galera. Muito obrigado por todo mundo e até a próxima. Valeu!